Daniel Oliveira acha que a moção de censura do Chega é uma manobra de diversão. Pacheco Pereira apela a uma intervenção da União Europeia na Ucrânia. Ricardo Paz Mamed alerta que está em curso um verdadeiro golpe de Estado por Musk e Trump. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo de falar do papel selado de Javier Milei e a sua propaganda a criptomoedas fraudulentas. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Acabámos há pouco de saber que, como era de esperar, a moção de censura que o Chega apresentou na Assembleia da República foi chumbada, com os votos contra de todos os partidos, à abstenção do PCP e o voto a favor do Chega. As razões para isto estão, de certa forma, explicadas na declaração prévia que Daniel Oliveira fez num debate sobre este assunto. Família do Primeiro-Ministro não pode ter empresas. atividade profissional, não é só empresarial, porque depois também trabalha em empresas. As pessoas não podem ter qualquer tipo de atividade porque têm que emigrar. Ou é inevitável que a família do Primeiro, a não ser que haja alguma suspeita específica sobre qualquer tipo de negócio, enquanto no caso do secretário de Estado, antigo presidente da Câmara de Vagos, estamos a falar de uma coisa muito concreta. Houve um ajuste direto, foi para o governo. Aqui não estamos a falar de nada. Estamos a falar de uma regra que se impõe. Basicamente, nós condenamos toda a família do Primeiro-Ministro, porque abarca todas as áreas, ou imigram, ou então arranjamos, pagamos-lhes uma pensão e durante estes anos vão viver. O Estado paga as despesas de toda a família. Muita gente, eu disse isto, muita gente tem dito, no tempo de António Costa seria um burburinho. Para mim não é critério. As coisas têm um critério moral, legal, que se aplica ou não se aplica. Sobre a André Ventura, para terminar, sobre a moção de censura. É evidentemente uma moção de diversão. Não é uma moção de censura. Desfocar dos problemas do Qualquer Chega. dos casos do Chega que temos estado a falar é mais grave do que qualquer dos casos que falámos até hoje que aconteceram no governo. Qualquer um deles tem muito maior gravidade do que o mais grave que tenha acontecido no governo e que até levou a demissões de secretários de Estado. Portanto, André Ventura precisa do fogotório para... Ele tem que estar sempre no palco e tem que estar no palco por outra razão qualquer. Eu acho que neste caso não está a correr bem porque André Ventura não está neste momento a conseguir dominar a narrativa. Porque os casos estão-se a suceder muito depressa, ele não consegue dominar a narrativa. A única forma era limpar o partido, que isso é que ele devia fazer. O problema é que corre um risco, vamos percebendo. Se ele limpar o partido, deixa de haver partido. E é isso que André Ventura tenta correr, tenta fazer muito ruído para não falarmos do evidente, que os casos, os verdadeiros casos, têm sido no Chega. Ramos de Almeida, estás de acordo com o Daniel Oliveira? Certamente na questão de o Chega estar a usar ou usou esta moção de censura para tentar esconder ou desviar as atenções sobre os seus próprios problemas. Mas aquela primeira parte que ele fala de que este excesso de... este puritanismo, digamos assim, entre a separação da atividade privada das pessoas com aquilo que depois vão fazer para o governo. Estás de acordo com essa primeira parte da análise dele ou nem por isso? Não estou muito de acordo. Não estou muito de acordo porque, mesmo na honestidade imensa das pessoas, o facto de se descobrirem que há 5 elementos do governo que têm negócios imobiliários faz com que essa atividade económica tenha uma sobre-representação no governo. E se no Parlamento existirem mais 10 ou 15 ou 20 deputados que têm atividade imobiliária, é natural, como diz aquela pequena frase americana, quando as pessoas têm um martelo, todas pensam sempre que o problema é um prego. Quer dizer, é natural que estejam muito mobilizadas para discutirem o imobiliário, a forma de rentabilizarem e de melhorarem esse negócio em relação a outros problemas sociais existentes. Para não falar de que eu não acho de menos importância um secretário de Estado ter legislado na lei dos solos e a seguir ter criado
duas empresas. Duas empresas. Acho até mais grave que aquele deputado do Chega que roubava as molas. Aquele deputado não, aquele dirigente local do Chega que roubava as molas. Portanto, não estou totalmente de acordo com o que afirmou o Daniel Oliveira. Para além disso, acho que está mal explicada a empresa do Primeiro-Ministro. Não pela sua não atividade imobiliária, mas por ser uma empresa de consultadoria que a venda de cotas ou passagem de cotas para a mulher que é casada portanto, com adquiridos, com comunhão de adquiridos, não me parece que tire o primeiro-ministro desta sociedade e, simultaneamente, não consigo perceber como ela continua a estar aberta, sem se saber os clientes, tendo essa ligação ao primeiro-ministro e havendo centenas de milhares de euros que entram lá como lucro. Quer dizer, não estou a dizer que o primeiro-ministro tenha culpa disso, mas acho que até por não suspeição, ele devia ficar sem essa sociedade, arranjar outra coisa. Porque, assim, ele falou que uma grande empresa, presume-se que seja um grande grupo de supermercados, é cliente. Uma grande empresa turística é cliente. E ainda temos a Cofina e a gente perguntará, mas por que raio de carga d'água essas grandes empresas vão pôr os seus negócios na mão de uma empresa que, com a saída de Luís Montenegro, não tem um advogado lá, não é? Tem que ter arranjar outros advogados e que, em última análise, aquele dinheiro também irá para Luís Montenegro. Portanto, quer dizer, parece-me que há uma solução que não estou a dizer que o Primeiro-Ministro seja, enfim, tenha sido corrompido, mas é uma solução que deixa muitas dúvidas. Só isso. Paula, estás de acordo aqui com o Nuno? Olha, Há muitas dúvidas ainda. Olha, distrações à parte, não é? Com estas moções. Eu tenho uma leitura diferente também em relação àquilo que o Daniel Oliveira disse, porque os casos que têm vindo a público sobre o Chega, até ver, demonstram uma enorme capacidade de atração de pessoas suspeitas de práticas criminosas, não é? Sendo que estamos a falar, pelo menos nos casos que acompanhei desta série criminal, não é? Que já se transformou nisso, esta série criminal do Chega. Estamos a falar de comportamentos condenáveis de indivíduos que, por pertencerem a um partido político, naturalmente mancham ou deveriam manchar a sua credibilidade e reputação, sendo que tratando-se do Chega, enfim. Mas agora as informações divulgadas sobre a empresa da família de Montenegro levantam suspeitas graves sobre a utilização da política, dos cargos públicos, para benefício próprio e dos mais próximos. Até porque aquilo que veio a público indica que assim que chegou à liderança do PSD, a faturação da empresa aumentou mais do que 6 vezes. Portanto, é aqui um milagre da multiplicação incrível. Portanto, passou de cerca de 67 mil euros, segundo aquilo que vem nas notícias, depois para 400 e tal mil. E os últimos dados, portanto, os de 2024, apontam até para uma faturação de 718 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma empresa que parte de uma realidade de 67 mil euros, quando Montenegro ainda não estava de regresso à política ativa, e depois passamos para este último número bastante impressionante de 718 mil euros de faturação. E depois, com mais um dado, o objeto social da sociedade mudou pouco depois do Executivo tomar posse. Portanto, passando aqui a ideia, não é? Ao passar a incluir esta questão da compra e venda de imóveis, que antes não estavam no objeto social, portanto, esta área que se tornou especialmente apetecível a partir da alteração da lei dos solos, não é? E o que me ocorre, só para terminar a dizer, é que eu tenho pena que este talento para os negócios e que esta veia visionária que não sobressaia na gestão da coisa pública e que nem se tenha traduzido até ver uma melhoria das condições de vida concreta das pessoas. Porque, pelos vistos, todos têm assim uma bolinha de cristal para adivinhar o que aí vem e depois acabam por fazer investimentos exatamente no sentido de alterações legais. É sempre muito estratégico e há sempre muitas coincidências. Eu só vou dizer 2 ou 3 coisas genéricas. Acho que é mesmo preciso ser-se puritano hoje em dia, dada a situação política que existe, a percepção e os ganhos que os partidos que acusam outros de serem corruptos têm com isso. E, portanto, de facto, quando se chega a um governo, tem que se ter a ficha limpa. Quer dizer, completamente limpa. Não vejo outra alternativa para lidar com este tipo de problemas que corrói a qualidade da democracia.
Por outro lado, concretamente em relação àquilo que se passou, de facto, além daquilo que vocês já levantaram e que listam, digamos, os principais problemas que existem à volta disso, depois há coisas que eu acho incompreensíveis. Então, um homem que agora é primeiro-ministro, teve há poucos meses uma empresa que teve num ano 350 mil euros de lucro, tinha 4 empregados que só ganhavam o salário mínimo. O homem não pagava mais a eles porquê? Anda avarento, que é isto um primeiro-ministro? Ou então havia qualquer outra coisa, não é? E, portanto, se é isto que está a defender os trabalhadores no governo... e depois há outras coisas estranhas, por exemplo, também já veio a público que a empresa paga uma renda. Mas paga uma renda a quem? Uma renda de casa. Se a sede da empresa é na própria casa do primeiro-ministro, também há aqui qualquer coisa de estranho. Enfim, tudo isto pode ter explicações, tudo isto pode ser explicável. Já o devia ter sido, nesta altura já não há desculpa para não ter sido, nomeadamente saber quem são estes clientes, como o Nuno estava a dizer, e o que é que faziam e porque é que tinham interesse em contratar esta empresa, mesmo não tendo já ninguém juridicamente apto para o fazer, para dar consultoria jurídica. E ainda há outro problema, que aparecem outros casos, de facto, de membros do governo, para além daqueles que inicialmente apareceram, nomeadamente o Hernani Dias, de vários ministros com interesses na área imobiliária e que não são interesses irrelevantes, parecem-me interesses com empresas de alguma dimensão e que, de facto, cria aqui um problema de compatibilidade. E creio que era preciso criar o hábito de que, quando se vai para o governo, as pessoas desligarem-se efetivamente da vida empresarial que tiveram antes e depois regressarem a ela. Isso, obviamente, que também terá que ser possível. Mas, enfim, vamos mudar de assunto. Também está muito na berra aquilo que se tem passado com a mudança de posição dos Estados Unidos através da governação de Donald Trump na questão da guerra na Ucrânia. E, sobre isso, Pacheco Pereira fez um depoimento muito vibrante. Vamos ouvir. Primeira coisa, eu quando vi o discurso de J.D. Vance, a minha primeira sensação foi: é bem feita. É bem feita porque há muito tempo que as pessoas na Europa chamam a atenção para um conjunto de debilidades dos países europeus que andam ali para trás, para a frente, para o meio, tentando conciliar-se com a administração Trump, pedindo moderação. Eles não sabem com quem estão a lidar. Eles estão a lidar com um presidente e uma equipa, porque aqui não é só o presidente, que querem acabar com a União Europeia e querem ou reduzir a NATO a um instrumento de política externa dos Estados Unidos ou acabar com ela. Isso é mais que evidente. E este tipo de intenções é o que está a ser posto em prática e vai ser posto em prática numa questão que para a Europa é uma questão, não direi de sobrevivência, mas quase sobrevivência, que é a questão da Ucrânia. Aliás, esta semana aconteceu outra coisa para que também não se tenha chamado suficiente a atenção, que é que a administração Trump deu luz verde ao ataque ao Irão. E, portanto, em breve vamos assistir a um ataque maciço ao Irão, que é igualmente também um fator que devia ser discutido como parte da geopolítica dos tempos de hoje. Os Estados Unidos, em relação à Europa e em relação à Ucrânia, começam por fazer esta questão, que é: nós vamos negociar com a Rússia. Não é a Ucrânia que vai negociar com a Rússia, é os Estados Unidos que vão negociar com a Rússia. Onde? Na Arábia Saudita. E, portanto, os ucranianos serão chamados, quando muito, para validar o acordo que, entretanto, eles possam chegar. Chama a atenção que muita gente na Europa e muitos ministros de negócios estrangeiros e muitos responsáveis europeus disseram que o Trump não ia ceder à Ucrânia, como os críticos do Trump diziam que ele ia ceder. É o que vai acontecer. Ele vai ceder completamente à Rússia e mais. As declarações que ele fez mostram claramente uma cedência em matéria fundamental, na questão da soberania, na questão das fronteiras, na questão do impedimento do livre acordo da Ucrânia para entrar ou na União Europeia ou na NATO. Tudo isso em pacote. Só há uma solução para esta situação. É fazer uma espécie de mini-NATO. Ora bem, eu só queria dizer uma coisinha antes de vocês começarem. Ele refere-se no início ao discurso que o vice-presidente J.D. Vance fez na Cimeira de Munique, que deu ali um raspanete sobre a questão da liberdade de expressão, uma data de dirigentes europeus.
Mas há uma frase que passou um bocadinho despercebida que eu acho que devemos levar em atenção. Ele diz a dada altura que é preciso, de facto, aumentar a despesa militar na Europa, não sei se para criar esta mini-NATO, se outra coisa qualquer, porque, e agora passo a citar o que ele diz, os nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro deste continente, onde tomem a dianteira, enquanto os Estados Unidos se concentrarão em áreas do mundo que estão em grande perigo. Portanto, os Estados Unidos querem é ter mãos livres e dinheiro e disponibilidade militar para chatearem a China, o Irão, os países da América que lhes são desagradáveis e, portanto, não significa uma eventual paz na Ucrânia que realmente o mundo vai entrar em paz. Tenho muitos receios que tudo isto seja um plano para, no fundo, os Estados Unidos concentrarem-se naqueles que consideram ser os seus inimigos principais e escalarem o conflito, nomeadamente com a China e com o Irão, que é o que me parece nos tempos mais imediatos o que vai acontecer. Paula, então o que Pacheco Pereira se suscita dizer? Olha, não só Pacheco Pereira, mas muitos comentários que têm sido produzidos a propósito da Ucrânia e destas manobras que vão acontecendo, sempre realçando este sentido de urgência de uma militarização ou remilitarização da Europa, mas inclusivamente eu cheguei a ouvir alguém defender esta mudança de paradigma de que a União Europeia tem de deixar de ser aquele bloco que está orientado para a defesa da paz, mas passar a ser uma união preparada para a guerra, que deve ser este posicionamento para estes tempos que nós vivemos. E eu discordo desta visão e até faço um eventual divórcio que é anunciado na NATO, com o abandono ou a menor influência dos Estados Unidos. Eu não acho que alguma inspiração poderá vir da NATO, não é? Portanto, criar-se uma mini-NATO, porque até acho que deveria existir aqui, até porque estamos na União Europeia, portanto, gosto ou não, é essa a realidade, existe uma política externa de segurança comum, não é? Da qual faz parte uma política comum de segurança e defesa. E desde o início, e porque, enfim, eu, por formação académica, tive de comer um bocado estas disciplinas, e desde o início esta política foi sempre vendida como algo que é acessório, complementar da existência da NATO, ou seja, sempre houve este entendimento de que a Europa não se tem de preocupar assim tanto, porque há o amigo americano. Agora que o amigo, pelos vistos, está mais preocupado em desestabilizar outras zonas do mundo, porque, enfim, precisa de o fazer para assegurar as suas intenções imperialistas, está-se a observar esta alteração. Mas eu queria deixar aqui uma nota, porque a determinada altura também o Pacheco Pereira fala sobre o ceder, não é? Esta ideia de Trump ceder à Ucrânia, porque o verbo parece-me desajustado, porque no quadro desta negociação Trump-Putin, o que eu vejo é uma distribuição de lucros. Portanto, os termos em que os dois presidentes estão a negociar é aqueles que eles entendem serem os mais benéficos, nomeadamente para a exploração das chamadas terras raras. Portanto, não me parece que alguma vez tenha estado sobre a mesa alguma preocupação especial em relação à paz. Depois, acho que é muito revelador dos recuos que nós estamos a observar, que depois da Conferência de Berlim de 1885, nós tenhamos em 2025 esta conferência de Munique, né? Parece que não aprendemos nada. Nuno. Não, só para dizer algumas coisas rápidas. Diz que a Europa tem que começar a pagar a sua segurança. Como se as bases militares dos Estados Unidos na Europa e no resto do mundo tivessem sido colocadas nesses sítios por causa da segurança desses países, de uma forma benévola. Isto é, os Estados Unidos têm 865 bases militares fora do seu território. Existem 130 países, custam têm cerca de 350 mil militares e em 2016, custavam 100 mil milhões de dólares. Este esforço todo não foi feito para defender esses países, mas foi para haver um império que dominava a totalidade desses países ou grande parte desse mundo. A mesma coisa em relação à Europa. A seguir à Segunda Guerra Mundial, foi feito o Plano Marshall, foram instaladas tropas americanas na Europa Ocidental, por uma razão muito simples, para que elas estivessem na continuidade política
dos Estados Unidos da América. Não foi nenhuma benesse que os Estados Unidos deu e que agora os aliados devem compensar. Pronto, aquilo que nos está a pedir os Estados Unidos também não é uma questão de segurança, porque eu já disse 2 ou 3 vezes, não é possível dizer ao mesmo tempo que, por um lado, a Rússia não consegue ocupar a Ucrânia e, por outro lado, a Rússia consegue ocupar a Europa inteira da NATO, da União Europeia e a NATO em 5 minutos. A realidade, quando nós passamos o que Portugal está a pagar, que é 1,5% do PIB, para 5%, vamos passar isto de menos de 3 mil milhões de euros para 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros é mais do que aquilo que o Estado dá ao Serviço Nacional de Saúde. Significa liquidar completamente o Estado Social. E o que é que acontece? Porque é que os Estados Unidos estão interessados nisso? Porque são um grande vendedor das armas. Os Estados Unidos têm um déficit em relação à Europa de centenas e centenas de milhares de milhões de dólares. Logo, se o armamento que for mais comprado, como são eles que produzem a maior parte do armamento, isso é uma forma de compensar o seu déficit comercial. Portanto, esta solução do Pacheco Pereira parece-me igual a todas que ele colocou até agora, isto é, eu estou de acordo que deve haver autodeterminação dos povos, mas só os Estados Unidos fizeram mais de 400 intervenções externas militares desde a sua independência, 100 dessas a seguir ao fim da Guerra Fria, e não viu o Pacheco Pereira muito preocupado com isso. Portanto, eu acho que tem que haver uma solução em que ucranianos e russos façam a paz, em que as populações que vivem na Ucrânia se decidam se querem numa parte ser ucranianas, noutra terem uma outra forma de associação, e que não deve ser posto pelos impérios nem pelas armas. Mas as palavras do Pacheco Pereira são as palavras do Pacheco Pereira. E eu duvido que os americanos levantem as suas bases militares da Europa, onde continuar depois deste processo todo. Não, estão a fazer é pagá-las, não é? Quer dizer, eles não só vão para cá ocupar, como a gente tem que pagar a ocupação, não é? É um bom negócio, realmente. É. O Trump é um gênio dos negócios, Bom, vamos mudar de assunto e falar um bocadinho sobre a própria gestão dos Estados Unidos. Ricardo Paes Mamed tem umas ideias sobre isso. Portanto, aquilo que está a acontecer desde já e que estava planeado é basicamente uma desestruturação do aparelho federal. Isto não é reforma da administração pública nenhuma, nem nos Estados Unidos, nem em lado nenhum do mundo. Isto aqui é uma tentativa, que até agora está a ser muito bem sucedida, de perturbar o funcionamento de uma administração federal muito poderosa, muito relevante, que serve fundamentalmente para regular os Estados Unidos. Não nos esqueçamos, os Estados Unidos funcionam numa lógica federal. Grande parte do poder executivo a que nós estamos habituados na Europa está ao nível estadual e não ao nível federal. O nível federal serve para assegurar algumas coisas transversais e para assegurar, em particular, a regulação. E é isso que está a ser atacado. E não está a ser atacado por outro motivo que não seja um objetivo de colocar este aparelho, que é um aparelho com muita força, ao serviço de quem está a mandar. Isto é uma coisa que só se vê em países do terceiro mundo que são objeto de um golpe de Estado militar. Paulo, isto é um golpe de Estado que estão a fazer na América? Olha, é uma golpada americana. havia uma comédia com esse título, mas acho que nem Hollywood se lembraria de uma trama com estes contornos aos quais estamos a assistir, porque a verdade é que aquilo que até bem pouco tempo nós classificaríamos assim sem pestanejar de fake news, hoje em dia são realidades da política americana, como aquela notícia que enfim, recente, de que as palavras mulheres e idosos estão a ser desaconselhadas nas comunicações externas da FDA, aquela agência que regula a saúde pública, e enfim, tudo isto obviamente é alarmante. Aliás, houve um encontro entre o Musk e o Milley da Argentina ofereceram uma motosserra, não é? para simbolizar esta grande intervenção que eles consideram que é uma grande intervenção, estes cortes que estão a ser efetuados, mas tudo isto é alarmante para mim porque evidencia a aparente facilidade com que se reversem conquistas de direitos humanos
e ao abrigo de uma eleição que se entende ou que se analisa como trazendo luz verde para tudo, e inclusivamente para controlar leis. Eu li recentemente numa das notícias sobre esta remodelação ou demolição, como alguns chamam, li uma declaração de um senador democrata em que a ideia que ele transmite acho que é perfeita, que é a de que antes de se assaltar o banco, o que eles estão a fazer é basicamente afastar todos os polícias. Portanto, acabe-se com o policiamento, já não há polícias, então as portas do banco, os cofres do banco estão escancarados. E eu acho que tem muito disso, porque ao mesmo tempo que alegam que estão aqui a cortar nas gorduras do Estado, do Governo Federal, neste caso também, dizem ter encontrado provas de corrupção, de grande fraude, uma coisa muito escandalosa, mas não dizem que valores, que montantes é que encontraram, nem apresentam provas disso mesmo. E, ao mesmo tempo, estão a afastar todos aqueles que estavam a exercer funções em que poderiam, de facto, investigar essas tais alegações. Portanto, o que estão a preparar é o terreno para as 1001 negociatas entre amigos, que já estão em curso, o que, aliás, fica demonstrado pelos gastos que já aconteceram neste primeiro mês, porque aquela ONG, a ProPublica, que faz jornalismo de investigação, disse, pelo menos segundo os dados que conseguiu cruzar, que este novo departamento da eficiência governamental, portanto este departamento que o Trump ofereceu a Musk, tem cerca de 40 funcionários e que no primeiro mês teve um gasto de 40 milhões de dólares. Portanto, primeiro mês, 40 milhões de dólares. Depois, naturalmente, há a questão da própria legalidade, não é? Porque, por um lado, tomam decisões dizendo que são uma agência federal, por outro lado, dizem que, afinal, não são uma agência federal, para não terem de cumprir as obrigações a que estão sujeitos, nomeadamente de publicitar aquela que é a estrutura e aquele que é o funcionamento. Além de que os próprios despedimentos, segundo uma série de especialistas nas leis americanas têm dito, os despedimentos foram feitos à margem daquilo que a lei estabelece, que é passarem pelo Congresso. Portanto, o que se adivinha daqui para a frente é uma série de batalhas judiciais, que, aliás, já se iniciaram e que vamos ver no que é que elas dão, sendo que, entretanto, a demolição, não é? A demolição da democracia continua. Depois, pelo meio, há também incompetência, como aquela de despedirem as pessoas que controlavam as armas nucleares e depois tiveram que ir à peça. Voltem lá que isto não pode ficar sem dono. Nuno. Para dizer que a seriedade dos números mede-se pela seriedade desta administração. Numa das conferências de imprensa, acho que já falámos disso, falaram que se tinham dado 50 milhões de dólares em preservativos para Gaza e que eles tinham utilizado aquilo para fazer bombas para o Hamas. Depois verificou-se que não havia zero preservativos no Médio Oriente e que de facto havia um plano de 60 milhões, mas tinha a ver ao combate da SIDA e tinha algum sítio, acho que era Gaza e Moçambique. Acho que era esta confusão que se tinha feito. Para além disso, o que se está a verificar a intervenção do Pais Mamed, no final, ele diz que os cortes são menos, isto é, aquilo que é estável nas despesas é mais de 90%. No fundo, o que eles estão a cortar é apenas a parte, aquilo que a Paula estava a falar, do controle democrático das coisas, ou programas como os programas universitários. Agora, neste momento, o Trump ameaçou todas as grandes universidades que têm programas de inclusão de negros e de pessoas mais pobres na universidade a cortarem esses programas, porque senão têm cortes das verbas federais, porque ele considera que isso é uma forma de racismo contra os brancos. Portanto, no fundo, o que nós estamos a ver é um golpe de Estado. Por exemplo, as empresas do Musk que entraram nas principais agências com a informação reservada e retiraram essa informação. E nós temos uma aliança entre este poder de extrema-direita com as grandes empresas tecnológicas com o seu imenso poder sobre as pessoas e com planos muito determinados. A Heritage Foundation, no seu plano de 2025, previa o despedimento de dezenas de milhares de pessoas porque não eram favoráveis ao Trump. Era esse o critério. Queria falar de uma coisa lateral a isto, que é, eu começo a ouvir constantemente entre comentadores em toda a Europa
que a Europa precisa de menos burocracia, precisa de desregular, precisa de... Portanto, estão a preparar-se para fazer exatamente o mesmo, ou parecido, se calhar de uma forma mais civilizada, se calhar de uma forma mais discreta, e preocupa-me muito que já, sobretudo nas questões da União Europeia, o já pouco controle que existe sobre as instituições europeias, que praticamente têm controles do ponto de vista democrático muito pouco eficientes. Se não fosse o Parlamento Europeu, para além disso, pouco mais há. Mas, apesar de tudo, havendo instituições, havendo tribunais, havendo uma série de outras estruturas que vão fazendo alguma coisa, tenho bem receio que por aí comece a haver uma tentativa de cortar despesas e também desregular por aí. E, sobretudo, criar legislação para ser mais fácil fazer aquilo que hoje em dia se tenta controlar, seja em nome da defesa do ambiente, seja em nome de equilíbrios sociais, seja em nome dos direitos de algumas pessoas, e que isso também esteja a caminho com esta ideia de que a Europa tem que ser competitiva e tem que desregular. Creio que provavelmente as ideias de Musk vão chegar cá também. Então passemos ao nosso papel selado. As ideias de Musk e as ideias de Milei, que não dão lá muito bom resultado, sobretudo quando ele se põe a dizer coisas na televisão que depois dão mau resultado. O caso é aqui contado por um site brasileiro, o Brasil de Fato, que o que se passou basicamente foi que Milei, que parece que tinha um interesse familiar ou estava de alguma forma envolvido numa empresa de criptomoedas, foi anunciar que era muito bom os argentinos investirem nessa empresa de criptomoedas. Na bolsa, o valor da criptomoeda em causa subiu imenso e depois os donos da empresa ficaram com o dinheiro e, entretanto, o valor da empresa caiu abaixo e Milei está metido num sarilho porque está a haver investigações e uma grande pressão para que ele apresente justificações sérias sobre o que disse, se tinha ou não algum interesse direto no assunto. É um problema um bocadinho mais complicado que aquele que Luís Montenegro está a enfrentar. E, por outro lado, tem também uma história associada, que é uma entrevista a um dos principais canais de televisão na Argentina, foi passado para fora para a internet umas imagens que não passaram no programa, em que se vê o assessor de Milei a aconselhá-lo a estar calado porque estava a dizer coisas que podiam comprometê-lo judicialmente, e o próprio jornalista a aceitar aquela intervenção e a retirar uma pergunta que tinha feito. Nuno, sobre isto, o que tens a dizer? Não, aquilo é muito interessante, tudo bonito, porque aquilo é uma meme criptomoeda. Há uma subespécie das criptomoedas que ainda é menos garantida que as criptomoedas normais, que são a partir de memes e de pessoas. E esta tinha como símbolo o slogan do Milei, e tinha sido apresentada por um tipo que lá foi visitá-lo várias vezes e tirou umas selfies com ele. E o que aconteceu é, ele faz um tweet sobre essa criptomoeda, dizendo que é uma coisa para salvar e dar crédito e ultrapassar a inflação por parte das empresas argentinas. Os seus seguidores vão comprar e compram uma data de dinheiro dessa criptomoeda, ela sobe de valor, mas como é uma criptomoeda em que a maior parte dos detentores tem um número muito pequeno de detentores, tem a moeda toda, eles fazem uma espécie de puxar o tapete. Puxam o tapete, ficam com o dinheiro todo e aquilo vai por ali abaixo. Portanto, quer dizer, ele conseguiu defraudar uma parte significativa. Ele diz que não são 44 mil, mas 44 mil investidores argentinos, provavelmente todos eles votantes do Milei e crédulos que há uma coisa chamada os unicórnios e que o dinheiro nasce no cérebro dos milionários, acabaram a ser roubados de uma forma grande, sendo que esses postos, ele diz na entrevista que estes postos normalmente são pagos. Portanto, ele é pago para fazer aquilo, não é? Dão-lhe dinheiro. Ele diz que aquela é a conta pessoal dele, e o jornalista, que é de um órgão afeto ao governo, diz: sim, mas você é o presidente. Não, mas é a minha conta pessoal.
Não, mas você é o presidente, mas é a minha conta pessoal. A verdade é que, enfim, soube-se deste corte da entrevista e, enfim, demonstra como este milagre, ainda hoje, nesta semana o Expresso tinha como capa o grande milagre do Milei, e o grande milagre do Milei não está muito longe da nossa saudosa Dona Branca. Paula, tens Não estou a falar criptomoedas? de cocaína, para quem não é da geração. Para É quem não mesmo se por uma lembra do que é a Dona velhinha que Branca. roubava dinheiro em esquema de Ponzi em Portugal. Acho que até houve uma novela ou uma série sobre ela, não houve? Isso. Houve. Sim. Ou Eunice Munhoz, com Eunice. Pronto, Ah, sim. Olha, eu devo dizer que estavam-me a tentar defraudar com criptomoedas. Recentemente andava a receber chamadas que nunca mais acabavam para eu Também tirar a minha recebi. carteira. Tive que correr com o fulano. Depois eu tive de andar a fazer denúncias à PJ umas atrás das outras, enfim. Mas eu acho É interessante. porque somos ricos. Deve ser por isso. Não, é que eles queriam me fazer crer que eu tinha-me esquecido do investimento que tinha feito. Portanto, não sei com quem é que eles achavam que estavam a falar. Mas a primeira frase onde dizia Princesa da Nigéria. Não. Já não se usa, isso já não se usa, acho que já não se usa. Já não se deu. Mas acho interessante alguém dizer, o Presidente, lá está esta questão do... É a minha conta pessoal, não é? E o Presidente dizer que apenas divulgou, portanto, não promoveu. Portanto, qual é que é a diferença? Portanto, tendo em conta a projeção que esta figura tem, como se essa divulgação pudesse ser lida de outra forma, que não como uma publicidade e até como uma recomendação de investimento. Portanto, acho isso muito interessante. E depois, esta partilha, não é, que ele faz, se fosse assim tão inocente, ele não teria apagado, não é? Portanto, teria mantido, porque não há problema nenhum naquilo. Mas não, apagou. E depois, também em relação ainda a esta notícia, é mesmo trágico observar esta constatação, porque a determinada altura há um economista que diz que, enfim, ok, isto provoca um ligeiro dano, mas não crê que isto vá abalar a sua base de apoio e tudo mais, porque a elite, não é? O dinheiro continua do lado dele. Portanto, esta ideia de que faça ele o que fizer, se ele continuar a criar os pobres, está tudo certo, porque vai continuar a estar salvaguardado, não só pelas elites, mas e depois por este braço, não é? O braço judicial, que também está muito ligado à sua liderança. Mas, enfim, criptomoedas não são a minha praia. Eu só queria acrescentar o seguinte. Tenho ideia que a economia da Argentina vai surpreender muito desagradavelmente os que andam a dizer que está a correr tudo muito bem e que o milagre do Milei vai ser um sucesso. Mesmo do ponto de vista dessas elites que agora estão a ser beneficiadas com isso, há um problema estrutural na Argentina que é a dívida que tem e ele não está a resolver isso. E, portanto, vamos ver como é que isso evolui. Mas, pronto, ficamos por aqui. Nós não acreditamos em milagres, por isso somos céticos, mas para a semana faremos o milagre de voltar a esta plateia que nos assiste todos os sábados. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.